Presta atenção à palavra que Jesus falou. Essa palavra é muito gloriosa, muito poderosa. Veja só. Ele disse assim: todo o que o Pai me dá virá a mim. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas quem o Pai dá para Jesus? Quem? Justamente aqueles que são escolhidos. Deus fala com todos, ele chama todos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos? Quem são os que o Pai envia para o seu Filho Jesus? Justamente aquelas pessoas aflitas, feridas, miseráveis, vivendo uma vida desgraçada, como, por exemplo, Lázaro. Lázaro era um homem que era paupérrimo, passava necessidade, privação, mas, além disso, ele tinha uma doença incurável, seu corpo era coberto de chagas. Mas ele cultivava dentro de si uma fé no Deus de Abraão. E por isso, quando morreu, ele foi para os braços de Abraão, para o seio, para o lugar onde estava Abraão. Então, Deus escolhe aqueles que têm ouvidos para ouvir a sua palavra. Ele escolhe e envia esses escolhidos para o seu Filho, Jesus. Que foi o caso, por exemplo, da Kátia. A Kátia, uma mulher inteligente, uma mulher capaz, mas que hoje a sua vida não dá ideia do que ela gemeu, sofreu por conta do preconceito racial, preconceito econômico, que ela, bem como toda a sua família, sofreu. E por conta desse sofrimento, por conta desses gemidos, por conta dessas aflições, ela um dia ouviu a voz de Deus. E ela foi a Jesus, e a sua vida hoje é completamente outra, totalmente transformada. Por quê? Porque ela teve fé, ela recebeu a fé pura do Pai para chegar até o Filho e então ser salva e cheia do Espírito Santo. Vamos assistir a história dela, porque é muito bacana. E quando a gente fala e trata dessas pessoas que foram rejeitadas, a gente entende isso. A gente sabe o que é ser rejeitado, odiado e discriminado, e o inferno. E não há lei que possa acabar com isso, não é verdade? Não existe lei, não existe lei. Ainda que eles façam leis, mas nunca vai acabar com o preconceito, com a discriminação que anda solta por esse mundo afora. Vamos assistir a história da Kátia, por favor. A minha família, tanto a família materna como a família paterna, veio de cultura de famílias miseráveis. Onde se tinha pão, não tinha manteiga, onde se tinha manteiga, não tinha pão. Cresci com a minha mãe falando que ela não queria filha mulher porque mulher sofria muito. Me chamo Kátia Amarante, tenho 48 anos. Aos 6 anos eu comecei a entender que eu não era desejada. Fora as brigas que tinha em casa. Meu pai entrou na polícia militar, ele é bombeiro. E engraçado que quando ele atuava na profissão dele, ele não colocava uma gota de álcool. Mas quando ele saía, acho que vinha os problemas, as necessidades, ele começava a beber. Meu pai tinha vezes que chegava fardado, bêbado, caindo na escada. Meu pai caía. E isso era muito humilhante, porque além da gente ser crianças negras,
pai bebia e ainda pobre. O povo fazia festa, era muito humilhante. Não convidava a gente, porque ou era porque eu não tinha roupa, ou porque eu não tinha presente para levar, ou quando convidava era por pena. Convidou os neguinhos lá dos bombeiros, era muito triste, era muita humilhação mesmo. E fora quando faltava alimento, muitas vezes eu levava na mochila da escola, a tapué, para pegar sopa, para levar para casa para meu irmão e para minha mãe comer. E engraçado que a gente vinha de uma família religiosa. Meus avós maternos, eles eram cristãos, mas minha avó também tinha uma vida muito miserável. Então, se dentro de casa eu não tinha um apoio, como que eu ia conseguir vencer do lado de fora? Eu só cresci ouvindo não, não, não. Eu comecei a me sentir uma mulher feia, eu me achava feia, feia de corpo, feia de rosto, eu me achava triste, ao ponto de eu começar a ter um amigo imaginário. A minha avó materna, ela era benzedeira e fazia parte de uma entidade. E quando tinha festa de Cosmo Damião, festa de crianças no centro, eu brincava com umas pessoas que na minha mente eram pessoas que tinham espírito de criança. E essas pessoas se chamavam de Joãozinho, Mariazinha, brincava com eles de banho de pipoca, de doce. E numa vez, numa dessas brincadeiras, um deles começou a contar a minha vida. E nisso ele falou assim, você quer ser minha amiga pro resto da vida? E lá a gente fez um pacto. E daí, então, eu comecei a ter essa amiga imaginário. E eu via ele, falava com ele, e eu ficava muito doente. O meu rosto inchava, depois que eu comecei a ter amizade com esse amigo imaginário, meu lábios ficava inchado, meu olho inchava, de ficar hematoma, parecia que eu tinha apanhado de uma outra pessoa. Minha mãe me levava nos hospitais, fazia exames, o médico falava, não tem nada, não tem nada. Realmente eu não tinha nada. E nisso uma vizinha vendo tanto sofrimento, e ela falou assim, não é justo a vida que você leva. Eu conheci uma igreja que lá as pessoas mudam de vida. Eu falei assim, mas minha avó é evangélica. Não, mas essa é diferente. Aí eu falei, vamos. Eu fui com ela. Ela me levou numa sexta-feira. Aí, quando eu fui, não gostei, vou ser sincera. Só que Deus é tão maravilhoso que quando Ele chama e não tem volta, né? O não é meu, mas o sim é dele. O meu pai ficou doente. Chegando no HM, que é o Hospital Militar, logo dando a entrada, meu pai entrou em coma. Nesses 6 meses que o meu pai ficou de coma, a gente foi parar no fundo do poço. Minha mãe não tinha conta corrente com ele, não era conjunta, era tudo individual. Então, o pagamento dele caía, a gente não podia sacar, não tinha como sacar. Nisso, a gente começou a passar necessidade, começou a atrasar condomínio, telefone. Foi aí que eu voltei de novo para a igreja. Aí eu encontrei um homem de Deus que começou a acompanhar, ele foi fazer uma visita em casa, ele levou cesta básica, durante 3 meses a igreja deu cesta básica. Aí a gente começou a pegar firme, começamos a fazer as correntes da cura, e nesse percurso de buscar a cura, eu virei religiosa. Porque eu queria meu pai curado, eu só queria isso curado. Só que eu não estava curada. Eu ainda tinha aquelas coisas do passado. E ao mesmo tempo eu queria bênçãos, eu queria riquezas, eu queria trabalho, eu queria um monte de coisa, mas não queria mesmo o encontro com Deus. Ainda tinha coisas na Kátia que precisava mudar. A Kátia ainda não tinha mudado. Apesar de eu estar cuidando do meu pai, eu tinha uma tristeza muito grande da maneira que ele tratava da família. Eu começava a fazer comparação entre outros pais e eu culpava ele, que ele era ruim. Para mim, isso era dele, ele era ruim. Nesse período, a gente buscando, tudo que eu me ensinava, eu fazia. Levava roupa, levava o azeite, consagrava sapato, consagrava meia. Se fosse para estar lá 3 horas da manhã, disposição eu tinha, mas não mudava. Eu já estava com uns 18 anos, já tinha uns 5, 6 anos que estava na igreja, entre 17 a 18 anos, e comecei a prestar mais atenção. Eu vi meu pai ali na beira da morte, em coma, comecei a prestar atenção na reunião do Espírito Santo. Aí, num dia dessa reunião, falou sobre a vida, sobre a alma, que todos nós temos um tempo determinado no mundo. A gente começa cedo, cresce, e tem algumas pessoas que nem chegam a envelhecer.
E você está preparada? Porque a sua carne um dia vai morrer. E nisso eu vi meu pai lá no hospital. Falei, mas para onde vai o espírito do meu pai, a alma do meu pai? E nessa mesma pregação falou assim, a pessoa não vai ter um encontro com Deus nunca se ela não liberar o ódio, a mágoa, o rancor, o ressentimento ruim, se não nascer de novo. E eu comecei a ficar preocupado para onde a alma do meu pai ia. E eu fui visitar meu pai nessa mesma semana. E lá o médico saiu, minha mãe foi falar com o médico, ficou só eu e meu pai na sala. Meu pai estava todo entubado, em coma. Foi aí que eu resolvi segurar na mão dele. E tudo que eu ouvi no altar aquele dia, eu falei, pai, se o senhor tem algum ressentimento com alguém, do seu pai que te abandonou, perdoa ele. Assim como eu te peço perdão também, eu quero que o senhor tenha misericórdia da sua alma, porque a sua carne, ela tá indo, mas a sua alma não. A sua alma é eterna. Pede perdão, pai, aceita Jesus. E nisso ele apertou minha mão. Na hora que ele apertou minha mão, uma lágrima dos olhos dele desceu. E nisso eu corri na igreja e pedi para um pastor ir visitar meu pai. E esse pastor foi. E lá ele batizou meu pai com um copo de água em coma, perguntou se meu pai aceitava Jesus como Salvador. Meu pai apertou a mão dele, então eu creio que meu pai encontrou Jesus. E na mesma semana meu pai faleceu. Aí eu comecei a prestar mais atenção nas pregações. Teve uma pregação de Jó, que Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Parei de ver ali como uma história, como uma vida, e parecia a minha vida. Aí eu falei, Senhor, eu quero te conhecer também. Eu não quero te conhecer porque um pastor prega, ou porque uma colega minha fala, ou porque alguém... Eu quero te conhecer. Como que eu faço para te conhecer? Quando eu estava buscando o Espírito Santo, veio a Fogueira Santa de Israel. E aí eu comecei a entender o que é ir pro altar. Foi aí e falou assim, Senhor, eu sei que o Senhor não quer dinheiro, o Senhor não quer casa, o Senhor não quer carro, o Senhor quer a minha vida. Então, dessa vez eu vou pro altar. Eu vou pro altar pela minha vida espiritual. Tudo que eu tinha feito, dei reforço escolar, entreguei folheto no farol. E nesse dia que eu fui pro altar, não tinha um grão de arroz dentro de casa. Eu falei, Senhor, tô na tua dependência, é tudo ou nada. Ou eu desço uma Kátia transformada, cheia do teu espírito, ou o Senhor, eu vou continuar aqui sendo uma religiosa, e eu não quero ser religiosa. E quando eu subi naquele altar, eu recebi o Espírito Santo e foi uma experiência maravilhosa, uma paz interior que eu nunca tinha. Eu não sentia aquele, como os outros falam, sente calor, sente frio, não senti nada disso. Era uma certeza que vinha interna dentro de mim, porque eu senti que alguém estava comigo, eu não era mais sozinha. Aquela ausência que eu não tive, o carinho do meu pai ter falado por eu ser a única mulher, ter me protegido, eu não tive. Mas aquele dia eu me senti protegida, eu me senti guardada. A minha fraqueza saiu, a minha tristeza saiu. Comecei a sentir muito mais prazer em falar em Jesus, em querer ganhar almas. Eu consegui mostrar o meu Jesus para minha família. Hoje eu dou palestra, hoje eu dou consultoria, hoje eu sou mentora. Tenho clientes que 90% dos meus clientes são indicação, eu não procuro. Um cliente vai indicando para o outro, as pessoas falam, você é uma contadora diferente, eu nunca vi uma contadora como você. E olha que eu não sabia ser contadora, minha contabilidade foi Deus que me deu. Então isso é muito gratificante, porque a Kátia mesmo não consegue nada. A Kátia consegue tudo através do Espírito Santo, é o Espírito Santo que está dentro de mim. Ele nunca falha, e hoje eu sei disso. Hoje aquele complexo que eu tinha, que eu me sentia feia, que eu achava que o meu corpo não era perfeito, que eu tinha que ter nascido clara. Hoje eu não sinto mais isso. Hoje eu olho no espelho, eu me acho bonita, eu me acho linda. Até algumas pessoas me chamam de convencida. Ah, é convencida, que não sei o quê, você se sente. Não, eu não me sinto. Eu me acho bonita porque hoje eu tenho a presença de Deus dentro de mim e Ele fala que eu sou. E hoje eu sei que a minha alma é importante, que eu sei que o meu tempo aqui é temporário, que um dia eu não vou estar mais aqui. Hoje eu não tô nem aí se eu vivo hoje, se eu morro amanhã. Eu não tenho medo da morte porque eu sei para onde Jesus vai me levar. O meu bem precioso hoje é o Espírito Santo. Dele eu não abro mão. Eu posso perder qualquer coisa. Eu posso ficar o dia inteiro sem comer, mas um segundo sem a presença do Espírito Santo eu não fico. É meu prêmio, é a minha pérola, meu bem mais precioso.